Nossa entrevista de hoje é com uma das mais celebradas guitarristas do meio do metal nacional. Estou falando com Prica Amaral e você daqui a um tempinho vai entender por que nós vamos fazer uma entrevista diferente com ela. Presta atenção. Aliás, você que é fã do Slayer, eu tenho uma dica muito boa. Você que é fã do Slayer, você tem que ter isso aqui, ó. Repentless, tá? Que é simplesmente uma HQ, né? Quadrinhos com capa dura, que é uma HQ, olha que legal, baseada naqueles 3 clipes do álbum Repentless, lembra? Que era formava uma historinha dos caras dentro da penitenciária, o Slayer tocando dentro da penitenciária, lembra disso? Pois é, era uma trilogia de clipes que agora está reunida nessa HQ aqui, ó, Repentless, que é muito legal. E você, meu amigo e minha amiga, principalmente você que é fã do Slayer, você pode adquirir, olha que bacana, muito legal, né? Olha aqui, vou até mostrar aqui para vocês, olha que legal, né? Pois é, meu amigo e minha amiga, você pode adquirir isso aqui com um exclusivo desconto, tá? Você não vai encontrar esse livro, é um livro, com um preço mais atraente na internet. E é muito simples, basta você clicar no QR Code, que você está vendo aqui na tela, ou no link abaixo, e colocar no cupom de desconto a tradicional palavra Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir essa HQ aqui com um desconto sensacional. Então não esquece, clica no link abaixo ou na QR Code e preenche o cupom com Regis Tadeu Indica, tá? Você vai adquirir essa obra aqui muito legal com excelente desconto, beleza? Meu amigo e minha amiga, em mais um episódio das nossas entrevistas aqui no canal, a nossa convidada de hoje é uma das guitarristas mais celebradas e também, de uma certa forma, polêmicas do metal nacional, que é Prica Amaral, do Nervosa. Claro que nessa entrevista aqui nós temos também a participação do nosso querido Paulo Barão. Boa tarde aí, Paulo, tudo bem? E aí, Regis, tudo bom? E eu quero exatamente nesse momento dar as boas-vindas à nossa Prica Amaral. Boa tarde, Prica, tudo bem aí? Boa tarde, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho ainda nervosa. Muito feliz com o convite. Isso, só que é o seguinte, minha cara Prica, eu não sei com relação ao Paulo, porque sempre quando a gente faz essas entrevistas, e você que está assistindo aí em casa, no celular, não tem pauta nenhuma. A gente vai batendo papo. Então, eu não sei o teor das perguntas que o Paulo vai fazer, mas eu gostaria de perguntar, fugir um pouco do óbvio com você. Eu sei que, com o lançamento do Perpetual Chaos, você está fazendo um monte de entrevistas, aquela coisa toda, e eu queria enveredar por um campo um pouquinho diferente do que todo mundo vai fazer. Primeiro de tudo, Prica, eu preciso dizer para você que eu fiquei muito surpreso com o Perpetual Chaos, não porque, de uma certa forma, foi alguma coisa surpreendente em termos de quem já conhece o som do Nervosa, mas, assim, eu logo de cara eu preciso tirar o chapéu para você. Porque não somente eu, mas muita gente, e quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo, pensou que você não ia conseguir remontar a banda do zero. Porque esse é um tipo de tarefa, é um tipo de circunstância que pouquíssima gente conseguiu obter algum tipo de êxito. Então, eu queria começar esse papo logo de cara, já perguntando para você, houve um determinado momento, no meio daquela confusão toda, da ruptura da formação do Nervosa, em que você se levantou
um dia você olhou no espelho, estava lá com a escova de dente dentro da boca e você olhou e falou assim, fudeu, cara, e agora? O que eu vou fazer? Teve esse momento? Olha, não chegou a ter exatamente esse tipo de momento, porque era uma coisa que não me pegou de surpresa. Então, era uma coisa que eu já vinha trabalhando com isso na minha mente, porque era uma coisa que eu já esperava que fosse acontecer, não no momento que aconteceu e como aconteceu, mas já esperava que muito próximo ali isso ia acontecer. E foi uma coisa assim, quando aconteceu, eu falei, tenho que trabalhar rápido para não perder o embalo, né, que a Nervosa vinha numa atividade muito intensa e muito legal, e também para não preocupar a gravadora, para começar a não perder contrato, para não perder oportunidades e tal. Todo mundo começou a ficar muito preocupado. Eu comecei a receber milhões de ligações dos produtores dos shows que a gente tinha marcado, todo mundo me ligando, perguntando, mas e aí, o que está acontecendo? Vai rolar? O que vai acontecer e tal? Eu me desliguei por uma semana e coloquei meu foco 100% em achar as meninas e fiquei vários dias sem dormir, conversei com várias e várias e várias, fiquei fuçando a internet inteira, buscando de todas as partes do mundo para conhecer primeiro, para depois ver o que eu ia fazer e tal e tudo mais. Então foi tudo muito rápido. Eu vou te falar que eu não tive muito tempo para pensar ou sentir muita coisa, porque eu tinha muitas decisões para tomar e muito trabalho pela frente. Porque essa é exatamente, já que a gente está falando nisso, e eu e o Paulo, nós sempre batemos na tecla de que uma banda é uma empresa que tem que ser tratada dessa forma como outra qualquer. Não tem a menor dúvida disso. A gente sempre bate muito nessa tecla. E como muita gente desconhece que uma banda como o Nervosa é realmente uma empresa, qual foi o primeiro passo para você reorganizar tudo? E assim, o que é pior, né? Reorganizar no meio de uma pandemia maluca, né? Qual foi o teu primeiro passo, Fricá? Olha, eu já tinha todo o controle da banda nas minhas mãos, já fazia um tempo, né? A gente sempre dividiu tarefas, mas nos últimos um ano e meio antes da separação, eu já vinha trampando praticamente sozinha em tudo dentro da banda. Então, assim, eu já tinha tudo organizado, tudo estruturado. A Nervosa já tem uma estrutura pronta, né? Uhum. E a gente já estava no meio de uma pandemia, que acho que foi a melhor coisa para ambas as partes, sabe? A gente tinha tempo para planejar porque se isso tivesse acontecido entre turnês ou coisa assim, ia ser muito difícil. Seria o Muito caos, difícil né? mesmo. Exatamente. Mas por um outro lado também seria mais fácil, porque eu poderia me encontrar com as meninas pessoalmente, poderia ter feito de uma outra forma, mas enfim. A primeira coisa era ter uma banda e depois ver o resto. Então, por isso que eu corri muito atrás e muito rápido de formar mesmo uma nova Nervosa aí, que fosse realmente forte, que realmente desse para continuar à altura. Eu não sabia quais iam ser as consequências exatamente disso, mas algumas certezas eu tinha. Primeiro é que hoje em dia você tem a internet para te ajudar e tem milhares de mulheres super competentes, então eu tinha certeza que eu ia conseguir montar um time forte. Agora, se o público ia ter uma grande aceitação ou não, isso era uma dúvida, claro. Mas eu sabia que também a gente, com bons musicistas, eu ia poder apresentar algo bom e que a gente ia chegar em algum lugar, mas não, claro, não do jeito que foi. E foi muito melhor do que a gente esperava, mas também nunca passou pela minha cabeça em desistir, entendeu? Isso me move. E é uma coisa que eu deixei muitas coisas para trás para fazer, então, dependente dos resultados, eu iria colocar minhas energias iguais, iria dar tudo de mim do mesmo jeito. Paulo, por gentileza. Então, Prica, você é administradora, né? E, inclusive, você tem aquele selo Sujo Records, a Music Media Metal. De alguma maneira, acredito que eu, como empresário que sou de bandas e produtor, consigo enxergar que alguém que tem essa know-how dentro enxerga o show business de um jeito diferente. Inclusive, constantemente fico batendo na tecla sobre como uma banda tem que se comportar. Problemas temos a cada momento. Como
esse assunto, que foi um problema que foi criado internamente, pesou em tua maneira de pensar como uma administradora. Estou falando em termos show business, como uma menina que é uma administradora também de duas gravadoras. Como que trouxe, qual foi o diferencial em esse ponto com você? Tá, antes de eu te responder a pergunta, só falar sobre os meus projetos aí, que é tanto o Sujo Records quanto o Music Media Metal, que são projetos que eu criei paralelos, até mesmo antes da Nervosa, no caso do Sujo Records, que eu sempre tive muita vontade de ajudar as bandas, de unir todo mundo e de fazer alguma coisa, né? E de algum jeitinho ali, muito pouco, eu até consegui, mas eu sempre acabei desistindo, porque o meu foco mesmo era estar numa banda, fazer parte de uma banda e levar a banda para frente. Quando a gente está envolvido num projeto tão grande e tão profissional, não é possível você fazer ambas as coisas, né? Isso foi uma coisa que eu percebi que faz parte da administração também. Aí, assim, eu trabalhei em muitas empresas, já trabalhei em banco, por exemplo, fiz faculdade de administração, então, assim, eu já tinha essa experiência administrativa e trouxe isso para a banda, né? O que eu diria não tem, assim, muito a ver com a administração em si, porque a administração basicamente é organização, planejamento e estudos, para você entender, assim, primeiro saber onde você quer chegar e como você faz para chegar lá. Então, esse é o estudo. Mas eu acho que o principal, porque sem isso, a administração, mesmo sendo boa, não vai funcionar, é o quanto você concorda e combina com os participantes desse projeto. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a ruptura aí da Nervosa. As meninas, todas as meninas que fizeram parte da Nervosa sempre trabalharam muito duro, trabalharam sempre muito pela Nervosa. Todas elas têm uma participação muito importante e contribuíram muito para a Nervosa. Mas o ponto é que havia muitas diferenças de pensamentos, de intenções, de um monte de coisa. A diferença era muito grande. Só que a gente tinha um sonho em comum. Então, a gente sempre estava ali lutando para achar um ponto em comum onde que a gente concordasse. Só que isso gera um desgaste. Então, por mais que você tenha uma boa administração, se você não tem... E eu não estou falando de crítica, tá? Não é a pessoa se opor a uma ideia sua, não é isso. Porque isso faz parte. Isso sempre vai existir. Não existe, tipo, todo mundo concordar sempre. Até mesmo numa ditadura, ninguém concorda sempre, todo mundo, certo? Porque é impossível você agradar todo mundo. Mas eu digo assim, quanto mais próximo, onde todo mundo possa estar feliz e concordar, é melhor. Agora, quando você está muito distante disso, onde todo mundo discorda de você o tempo todo, absolutamente por quase tudo, não vai funcionar, um dia não vai funcionar. Então, eu acho que esse é o ponto principal, e isso foi o que eu tomei cuidado quando eu fui escolher as novas integrantes. Eu estava mais preocupada com isso do que se elas eram aptas a tocar, por exemplo, porque eu sei que são todas musicistas maravilhosas, é só treinar que elas vão conseguir tocar bem. Mas o ponto importante era mais o relacionamento ali, as intenções se batiam. Ô, Prica, já que a gente está falando a respeito disso, eu assisti aos vídeos que vocês soltaram durante a gravação do álbum e deu para sacar que ali tinha um alto astral muito legal, não apenas entre você e as novas meninas, mas também com relação a toda a produção, o produtor. Você vê que vocês já tinham trabalhado com ele no álbum anterior. Mas, assim, extra musicalmente, que eu acho que foi o grande lance da coisa, porque, como você mesma disse, tem muita menina tocando muito por aí. Mas, assim, no meio daquele conflito todo, quais foram os critérios extra musicais que fizeram com que você escolhesse cada uma delas? Primeiro, eu fiz um video call com elas, perguntando o que elas esperavam da Nervosa. Não, peraí, você fez um video call com um monte de gente, né? Sim, mas eu tinha as minhas favoritas. E elas eram exatamente as 3 favoritas. Ok.
Então, eu comecei com elas, fiz o videocall com outras também, testei outras também, mas eu estava mais focada nelas, porque eram elas que eu achava que eram as mais ideais para a banda, e eu tive muita sorte que acabou rolando exatamente tudo como que eu queria. Isso é muita sorte. Então, eu fui conversando com elas para saber o que elas esperavam da Nervosa, o que elas imaginavam que a Nervosa era, para que depois também pensa uma coisa e é outra. Porque, por exemplo, a Diva e a Helene são meninas que não têm muita experiência. Elas têm uma certa experiência, são profissionais, sim. Ninguém está começando agora, mas eu digo assim, uma experiência maior profissional, elas não tinham muito. Então, assim, eu queria conversar sobre tudo, todos os erros e acertos sobre a Nervosa, perguntar o que elas achavam de certas coisas, para saber o comportamento delas em certas situações, saber sobre a experiência, sobre a história delas, não só as partes boas, mas também as partes ruins, quais foram as piores experiências. Isso é muito importante, porque isso diz muito sobre a personalidade e o caráter da pessoa. Então, eu estava preocupada em conhecer as meninas mais, porque eu não conhecia elas. Então, eu fiz muitos e muitos videocalls para conhecer o máximo possível. Porque, inclusive, é exatamente nesses momentos de dificuldades que você conhece o caráter das pessoas. Né? Exatamente. E eu imagino que isso tenha acontecido no meio dessa confusão toda. Eu imagino que você tenha separado, vamos dizer assim, o joio do trigo, inclusive em pessoas do teu próprio convívio, né? Sim, exatamente. Como eu não tinha nenhuma ligação emocional com as meninas, eu estava totalmente neutra na situação, eu realmente estava analisando vários aspectos de personalidade mesmo, sabe? Um teste que eu fiz, que foi um teste meio que psicológico, assim, que é até bem engraçado eu falar isso, mas eu fiz, foi testando como que elas reagiam quando elas eram contrariadas, porque isso diz muito, muito sobre a pessoa, sabe? Quando algo acontece do jeito que você não quer ou quando você não espera, é onde a pessoa começa a mostrar quem ela realmente é. E as meninas são super, assim, tranquilas, reagiram todas super bem, são super abertas a várias coisas. Claro que, assim, com o tempo vai aparecer coisas que eu não conheço, sabe? Vão acontecer coisas, mas eu acho que eu estou muito mais preparada, né? Por todo o tempo de experiência, não só com a Nervosa, eu já tenho aí uns 21 anos, 22 anos que eu toco na cena, sabe? Que eu sou ativa. Já passei por muitas bandas, por muitas situações, então eu acho que eu sei lidar mais ou menos com o que possa vir e tal, mas eu sempre deixei claro para as meninas que a gente tem que ter um relacionamento ali muito honesto, sabe? E tranquilo, saber que todas podem errar e que a gente sempre pode conversar e tal, e elas realmente estão super felizes e super confortáveis. Quando a gente se encontrou pela primeira vez, foi algo assim muito natural, porque como a gente já teve uma conversa super franca lá no começo, e todo mundo já mostrou suas qualidades, seus defeitos, já deixou tudo limpo ali, a gente conseguiu começar, sabe, tipo, de uma maneira super positiva. Você já tinha feito uma filtragem, vamos dizer assim, né? Exatamente. Eu testei, os pessoal sempre me questiona a respeito por que não colocou brasileiras e tal. Eu testei brasileiras, testei várias, mas tem outros pontos que fazem eu decidir ou não, né? Não é só a nacionalidade. Eu vou falar, eu vou pegar esse gancho teu aí, eu vou fazer uma pergunta, mas primeiro o Paulo ele fica seco quando o óculos dele começa a embaçar, porque ele está com muita vontade de perguntar. Por isso que eu bebo aqui, olha aí. Então, tá vendo? Não é? Saúde! Saúde. Ô, Prican, eu um pouco levando essa história de comportamento, em algum momento te passou na cabeça de ter um homem dentro da banda? Isso jamais passou pela minha cabeça e jamais passará. Uma porque, assim, lá no começo, quando eu comecei a tocar guitarra, foi em 99, era muito difícil achar meninas para tocar. E quando você achava, eram meninas que estavam estudando ainda, que não se dedicavam muito pelo instrumento, que tinham o sonho de ser profissional, de querer tocar em banda, mas não tinham atitude. Porque estavam com foco em outra coisa, às vezes também a família dificultava um pouco, porque quer que estude, o que é normal.
Mas era muito difícil. Realmente existiam poucas. E hoje em dia, com a internet, igual eu falei, há uma nova geração de mulheres musicistas incrível. Sabe, meninas super novas aí, tocando assim, maravilhosamente bem. Então, hoje, assim, o leque assim, de oportunidades é muito grande. E outra, quando eu comecei o projeto com a Fernanda Terra, a ideia era ser uma banda de mulheres, por isso que a gente colocou um nome feminino. Meio que também para forçar a gente a sempre manter ali o feminino. E depois dessa ruptura que ocorreu da Nervosa, eu recebi assim uma enxurrada, mas muita mensagem de meninas, principalmente da América Latina, falando, por favor, não desistam, Nervosa tem que continuar, Nervosa significa muito pra gente, vocês são o nosso maior símbolo, e se vocês acabarem, muita menina vai se sentir desanimada e pode até desistir e tudo mais. E, assim, já não tinha passado pela minha cabeça de desistir, né? Mas isso ainda mais reforça que a gente tem que manter a Nervosa como uma banda feminina, né? O nome feminino, imagina um cara tocando numa banda que chama Nervosa, ia ser um pouco engraçado, né? Mas você sabe que eu quero voltar depois, eu quero voltar agora a esse ponto que você testou várias meninas aqui brasileiras, tal, e assim, e eu sempre faço questão de dizer o quanto o meio do metal brasileiro ainda tem muito que aprender em termos de respeito e apoio a quem faz metal aqui no Brasil. Eu não gosto muito desse papo de a gente tem que prestigiar as bandas nacionais, porque não tem que pagar pau para a banda gringa. Eu não gosto muito desse argumento, porque isso fica uma coisa tipo meio xenofóbica, sabe? Eu acho uma bobagem. Mas uma coisa que eu notei, que muita gente, inclusive eu até gravei um vídeo aqui no meu canal no YouTube, quando houve aquela ruptura, e eu gravei um vídeo dizendo que era um absurdo, cara, ver a quantidade eu não vou nem dizer headbangers, eu vou falar no termo chulo mesmo, metaleiro, Zé Ruela, bebedor de cerveja quente em copo de plástico, que comemorou o fim da banda. Eu fiz um vídeo a respeito disso, inclusive eu fui também muito massacrado por ter esse tipo de opinião, e isso, obviamente, isso não me incomoda de forma alguma, muito pelo contrário. E eu reafirmo isso, porque eu imagino que você até realmente tentou, até inconscientemente, falar, pô, cara, eu vou tentar assim, umas meninas brasileiras aqui, mas assim, o ambiente do metal no Brasil, ele é tão desunido, ele é tão, tipo, cada um por si, Deus por todos, que eu tenho certeza absoluta que se você fez uma seleção de possíveis escolhidas, nessa seleção, nessa triagem final, não tinha nenhuma brasileira, eu tenho quase certeza disso. Olha, eu assisti o vídeo que você fez, aliás, gostei bastante, achei que foi muito sensato da sua parte, tudo que você falou. Eu tenho que discordar um pouquinho de você em alguns pontos, porque, assim, existe, sim, esses ratos de internet que adoram criticar, adoram falar merda, mas, ainda assim, essas pessoas são minoria. Isso eu posso te garantir, sabe? A maioria apoia a gente, e eu não estou falando assim, porque é fácil você entrar nas nossas páginas e ver os comentários lá, porque lá são os nossos fãs comentando. Então, lá não é um termômetro para a gente ver isso. Sim, não é. Então, assim, mas indo fora desse nicho fãs da Nervosa, você ainda assim, você vê, a maior parte respeita, sim, a gente, mas essa parte dos haters, né, é muito forte, porque eles têm a internet para proteger eles. Mas eu te digo, com todo esse ódio das pessoas, pessoalmente, nunca ninguém teve coragem de chegar e falar as coisas que falam pela internet na nossa cara. Nunca. Sim. Isso nunca aconteceu. Nem lá no começo, quando teve um movimento contra a gente, que fizeram uma página, Eu Odeio Nervosa, tinha memes. Bem-vindo ao meu mundo. Ô, linda, bem-vindo ao meu mundo. Não, e assim, gratuito, sabe? Mas, assim, tudo isso, na verdade, ajudou a promover a gente. Então, eu penso de uma maneira muito positiva. Cada pessoa que vai lá e desrespeita a gente
Porque não é questão de que a gente quer que as pessoas gostem da gente, que fale, eu gosto de Nervosa, não é isso. Apenas respeita, entendeu? Porque não há motivo nenhum para desrespeitar a gente. Enfim, cada pessoa que comenta lá essas merdas, eles estão ajudando a gente. Porque o post bomba, entendeu? Vai para mais pessoas, eles estão ajudando a divulgar a gente. Então, na verdade, eu tomo eles como fãs da banda, entendeu? E que ajudam a gente. E eu te digo, obrigada a todos pela audiência. Uma coisa que eu falei naquele vídeo, e isso é um mote para uma pergunta que eu tenho agora aqui. Você pensou em chamar uma outra guitarrista, até para te dar um pouco mais de liberdade na hora do show, por exemplo, na hora de você solar? Você pensou nisso ou não? Só responder uma coisa que você perguntou também lá da outra pergunta. Oi. Das finalistas, ficaram 2 brasileiras e a diva. Tá, ok. Desculpa, qual foi a pergunta mesmo? Eu fiz a seguinte pergunta, porque eu fiz uma observação naquele vídeo. E se você pensou em trazer uma outra guitarrista para te deixar mais livre nos solos na hora do show? Congresso de Music Business. Tudo o que você precisa entender para transformar sua arte em business. Faça parte agora do maior congresso virtual de show business. Em esse congresso, eu convidei a grandes amigos que já fizeram parte da minha história no show business. Vocês vão ter aqui pessoas que são donos de casas de shows. Vocês vão ter aqui artistas renomeados mundialmente. Eu convidei muitas pessoas importantes. Trouxe todas elas. Com eles nós saberemos o caminho certo que deve ser trilhado. Quais foram seus acertos? Quais foram seus erros? E como que eles deram volta? E como se criaram as estratégias? Você não pode ficar de fora. Sim, com certeza. Assim, a Nervosa no começo era com 2 guitarristas, né? E isso foi sempre uma coisa que eu sempre quis, ter 2 guitarristas. Mas quando a gente entrou num acordo ali dentro da banda, que deveria ficar como um trio e tal, eu aceitei o desafio, porque, na verdade, o fato de a gente ser um trio me fez crescer como guitarrista. E talvez, se tivesse uma outra guitarrista, eu teria crescido muito menos como guitarrista. Foi um desafio que eu aceitei. Mas, para essa vez, como houve essa separação da Nervosa, eu vi com a possibilidade de chamar uma outra guitarrista. Porém, eu tinha uma prioridade, que era ter apenas uma vocalista, que não tocasse nenhum instrumento, para dar um pouquinho de mobilidade, para respeitar o que a Nervosa foi, para não querer copiar a mesma coisa, porque eu não queria um cover da Nervosa, eu queria uma nova Nervosa. Então, eu queria mostrar assim, a Nervosa é outra coisa, é ainda a mesma coisa, mas é outra coisa. Então, é o capítulo 2, né? É outro capítulo. Exatamente. Então, eu fiz questão que tivesse uma vocalista mesmo sozinha ali, e colocar mais uma integrante, onde você já tem 3 novas integrantes, para coordenar tudo isso ia ser muito difícil. As logísticas, a gente já tem muito show fechado. Ter uma pessoa a mais já mexe com toda uma estrutura financeira e de logística da banda. Então, mais uma ia ser um problema. Aí ia começar a ser um problema. Então, eu preferi deixar isso mais para frente, talvez num próximo disco. A gente tem que esperar, porque por causa do coronavírus, muitas situações financeiras aí estão um pouco comprometidas e tal. Mas é uma intenção, sim. Não é uma coisa que eu descarto de jeito nenhum, é uma coisa que eu gostaria bastante. E estou pensando bastante, estou estudando bastante sobre isso. Legal, bacana. Meu caro Paulo. Então, a Prica, pelo que eu entendo, você tem várias influências, desde o Dimebag, a Carole King, lógico, mas você também tem bastante influência, pelo que eu li aí por aí, já fiquei sabendo do Buddy Guy e do David Gilmour. Como que um artista como você, que toca do jeito que você toca, tão pesado, daquele jeito, traz também essas influências tuas? De onde que vem esse gosto do Buddy Guy e do David Gilmour? Cara, eu sou uma grande fã, assim, dos anos 70, para começar. Eu amo tudo que foi criado naquela época. Eu gosto da liberdade com que as pessoas compunham, sem querer ter a intenção de soar assim ou soar assado.
de fazer uma música com tantos minutos para que pudesse tocar na rádio, estava todo mundo livre de qualquer tipo de estereótipo, de qualquer coisa. Então, ali você via realmente uma coisa muito honesta e muito intuitiva, e eu gosto muito disso, sabe? Gosto dos timbres, gosto de tudo dos anos 70. E sou uma grande fã de blues, né? E eu acho que o blues e o rock sempre andaram juntos. E eu sempre tento trazer um pouquinho desse blues aí pro metal. Acho que eu preciso trabalhar muito mais nisso, para ser bem sincera. Eu tenho muitas limitações na parte de fazer solos e tal. Eu estou estudando bastante coisas, mas até pouco tempo atrás eu não tinha quase tempo para nem, sabe, decorar direito as próprias músicas. Mas agora, com essa pandemia, está sendo bom, porque eu estou tendo tempo para estudar e para fazer coisas melhores. Então, essa influência, porque com certeza, David Gilmour, ele dá um bend, já faz você fazer assim, ó. E eu amo isso. Você faz um band do David Gilmour, um band do B.B. King, você já sabe que são os caras. Exatamente, e traz um feeling, sabe, que te toca, e eu gosto disso, por isso que eu gosto do Dimebag Darrell, por exemplo, porque dentro do metal ele tinha um feeling e um jeito próprio de tocar, e eu adoro isso, quando a pessoa tem originalidade, sabe, para tocar. Eu tô muito mais interessada em coisas originais do que em coisas virtuosas, por exemplo. O virtuosismo é importante para você ser um bom músico, mas eu vou muito mais para a onda do feeling do que para a onda virtuosa, assim. Já emplacando outra coisa, estamos antes de começar essa entrevista falando de como que é a cena lá na Noruega, na Finlândia, tem aqueles caras gigantes, todos loiros como você, e que quase nem se mexem e estão sentindo um super tesão por a música. Mas eles são muito brutamontes também, porque eles bebem e não caem. Tipo, eles literalmente têm que cair no chão ou nada, né? Bebendo tem que de todo jeito, ou aquele Jackmaster ainda. Eu te pergunto, mesmo desse jeito, esses caras sendo tão brutamontes como parecem fisicamente ou no comportamento que eles estão lá, eles são tão irracionais também como esses haters que nós estamos falando. Também eles querem, vêm, falam, vão contra a Nervosa e tem esse movimento tão ridículo. Olha, eu não posso te dizer isso com precisão, porque não é uma coisa que eu acompanho, né? Eu só posso falar especificamente de Brasil, porque outros países eu não tenho muito acesso a tudo que é publicado e eu também não tenho tempo para ficar vendo todos os comentários que estão por aí, né? Mas o que eu posso te dizer é que hoje um dos maiores públicos da Nervosa está na Suécia, por exemplo, né? Segundo as redes sociais, as nossas plataformas de streaming, né? Dizem que por exemplo, a Suécia é um dos nossos maiores públicos. E o europeu, no geral, eles são muito educados. Muito educados. Então, assim, por mais que eles pensem em certas coisas, eles agem com mais educação, sabe? O brasileiro já é mais barraqueiro, né? Nós somos mais barraqueiros. Então, assim, a gente... Então, assim, e eles também não são muito de internet. Os europeus não são muito de internet. Sabe? Eles têm a conta lá no Facebook, mas eles... O brasileiro é como o americano, como alguns latinos, também alguns países latinos. A gente é muito internet. A maior parte do público, por exemplo, do Instagram, do Facebook, vem do Brasil. Sim. Sabe? Se você for fazer um top 5 ali, você vai ver o Brasil lá entre os 5 que tem mais usuários no mundo. É uma cultura que a gente tem diferente. A gente é muito internet. Eles não são tanto internet. Então, eu não sei te dizer se tem a mesma intensidade. Eu posso falar que não, mas eu posso estar falando besteira, entendeu? Então, realmente, eu não sei. Prica, já que nós estamos falando, evidentemente, de internet e redes sociais, e a gente está acompanhando agora um fenômeno ele é interessante ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, ele é triste, e ao mesmo tempo ele é justo, que é algumas carreiras de artistas sendo jogadas na lata do lixo por comportamento extramusical. A gente tem acompanhado o Marilyn Manson, por exemplo, que acabou a carreira do Marilyn Manson. Acabou. Assim, as denúncias da Yvonne Rachel Wood acabaram com a carreira do cara. E a gente tem visto também, aqui no Brasil, vários outros artistas, lá fora também,
Eu não vou nem usar o termo cancelamento, porque eu acho isso uma coisa de gente retardada. Mas, assim, mas, assim, muitas carreiras estão sendo jogadas na Anatolia. Você vê em Hollywood a mesma coisa, o Kevin Spacey, que acabou a carreira. Por comportamentos muito ruins, extramusicais. Na tua opinião, como mulher, você acha que isso é devido ao fato de que hoje nós temos um patrulhamento muito maior nas redes sociais em cima dos artistas, diferente daquele distanciamento? Nos anos 70, você imagina que você ia entrar em contato com o David Gilmour. Mas você acha que isso está acontecendo porque as pessoas hoje levam vidas tão medíocres que elas passam o tempo todo na internet, numa espécie de tribunal, ou as mulheres realmente perderam o medo de fazer esse tipo de denúncia? Como é que você vê tudo isso? No caso específico do Marilyn Manson, por exemplo. Cara, eu vejo isso como algo muito perigoso e muito delicado, sabe? Inclusive, esse foi o tópico de uma das letras do nosso novo disco, que é a música Pursued by Judgment, que é Perseguido pelo Julgamento, que conta a história de uma mulher, acho que era de Santos, ela foi acusada pelos os vizinhos dela de que ela era pedófila. Pedófila. E ela foi morta, espancada pelos vizinhos, e depois descobriram que a mulher era totalmente inocente. Então isso é uma coisa muito perigosa, porque as pessoas podem estar sendo injustas. Mas também há uma outra parte que eu acho que a gente não pode passar a mão para as coisas, sabe, tipo, passar pano para as coisas que estão erradas. Mas eu acho que assim a gente deveria usar a nossa energia para coisas mais positivas, porque isso cabe, sabe, a justiça fazer. Se não há justiça, aí cabe ao povo se reunir e protestar contra isso e fazer a justiça conforme todo mundo acha que foi provada que o cara é errado e tal e tudo mais. Só que hoje em dia as pessoas não esperam vir uma prova ali, algo a mais, e já cancela a pessoa dessa forma, né? Eu também não gosto desse termo, acho bem ridículo, mas destrói a carreira de uma pessoa sem ter mais provas. Por exemplo, aconteceu com o Johnny Depp, né? E que agora parece que provaram que ele era inocente, e ninguém sabe se ele é culpado, se ele é inocente, fica a dúvida, mas acabou com a vida do cara. Acabou. Entendeu? Talvez seja justo, talvez seja, mas talvez também não seja. Então, assim, eu acho que todo esse, sabe, tipo, essa coisa de todo mundo, ficar julgando, cancelei, que não sei o quê. Usa essa energia para ajudar quem precisa. Tá cheio de gente na rua precisando dessa energia sua. Não, mas isso não rola mesmo. Porque é que nem eu sempre falo, né? As pessoas viram e mexem, elas tentam me cancelar, né? E eu sempre respondo, meu amigo, você quer cancelar alguma coisa? Cancela os meus boletos. Você quer cancelar? Cancela meus boletos, ok. Você tá entendendo? Mas eu falo nesse sentido, o Prica, porque realmente a gente tem hoje vários tribunais de gente débil mental em que a pessoa já solta a sentença antes. Né? A gente está vivendo aqui no Brasil, assim, eu não acompanho, mas está todo mundo aqui indignado com o que está acontecendo no Big Brother, não sei o que, blá, blá, blá. Falei, meu, cara, que se dane, bicho. Quem aceitou participar disso aí, agora arca com as consequências da exposição. Exatamente. Né? Agora, nesse sentido, Prica, ainda trazendo um pouco nervosa para essa coisa, essa discussão. Hoje, por exemplo, a banda ela tem uma exposição maior, porque, jornalisticamente falando, há um gancho, que é o lançamento do álbum. E, evidentemente, está todo mundo esperando a turnê para isso. Vocês já fizeram ensaios de como vocês vão se portar na turnê? Porque eu não sei se o Paulo pode dizer isso muito bem. Às vezes as pessoas acham que as bandas sobem no palco e fica cada um fazendo o que quer. E não é assim. Né? Tem todo um lance de coreografia junto com a iluminação, esse tipo de coisa. Vocês já chegaram a preparar o show para quando a gente voltar à normalidade, e aí sim vocês vão
dar a cara, vocês vão se expor ainda mais. Vocês já estão preparadas para isso? Sim, isso. A gente fez uma reunião essa semana exatamente para isso. A gente já fez um ensaio juntas, mas foi mais para a gente ver como que funcionava. Foi uma coisa assim muito leve, descompromissada. Foi só para, sabe, para ter a primeira experiência ali. Com certeza, eu planejo fazer muitos ensaios e a gente está planejando muitas coisas, coisa que a Nervosa nunca fez, na verdade, sabe? A gente fazia alguns ensaios só para ver se as músicas estavam em cima, mas a Nervosa nunca ensaiou muito, o que sempre foi algo que me desagradou muito, e eu quero corrigir isso nessa nova Nervosa. Quero criar um entrosamento bem grande, onde fique todo mundo confortável, onde a gente sempre pratique junto, claro, que é muito importante cada um fazer a sua parte em suas casas e tal, mas é muito importante a banda ter esse momento de ter, né, de saber como que vai soar tudo. E a gente... Sintonia, né? Sintonia real, né? Exatamente, exatamente. A gente está criando uma coisa nova, né, ali juntas. A gente mudou um pouco o estilo da banda, ainda tá clássico, ainda é Nervosa tal, mas ainda tem algo diferente, tem estilos diferentes. E a gente tem muitos planos para esse ano. Aí, logo em breve, a gente vai se encontrar e vai começar a fazer esse planejamento real aí. Inclusive, a gente vai chamar o produtor para ele ajudar a produzir também ao vivo, para a gente já treinar como que vai regular tudo e tal, com os equipamentos que vamos usar, um monte de detalhes, cara. O bom da pandemia, de novo, é que a gente tem tempo para fazer isso, porque senão já era para a gente já estar em turnê. Sabe o que, Regis? Queria comentar um negócio. As Nervosas foram convidadas a um festival que eu organizei como o Angra Fest, que foi uma ideia que eu tive na época que eu era empresário do Angra. E elas estavam aí. E foi engraçado, eu tive uma leve sensação quando fui a dar um oi para vocês, ficamos batendo um papo lá no camarim. Eu tive uma leve impressão justamente de que a situação entre vocês não estava indo bem, por mais que não foi falado, por mais que vocês não fizeram um gesto, mas uma coisa muito de empresário, sabe? Um sentimento, porque um empresário que é um administrador de relações entre um membro e outro. Isso é um empresário, um administrador de pessoas. E o que acontece? Eu queria saber agora, essa Nervosa de agora, para as pessoas que são leigas no show business, que vêm apenas, que acham que 4 pessoas subem num palco e tocam e acabou a história. Como funciona por trás da Nervosa? Qual a administração em termos também, porque vocês devem ter seus bookings, sua gente que está uns nos Estados Unidos, outros na Europa, outras pessoas aqui no Brasil. Poderia você explicar um pouco mais como uma sinopse de show business, por favor? Claro, a gente tem tudo muito organizado, a gente tem uma gravadora que sempre acreditou muito na Nervosa e que depois dessa separação eles passaram a acreditar ainda mais, foi algo incrível, incrível que até agora eu não acredito assim muito, não me caiu a ficha, porque esse seria o último disco da Nervosa conforme o contrato que a gente tinha, né? Só que eles renovaram o contrato para mais um monte de discos sem ouvir nenhuma música do disco novo. Então, isso mostra o quanto eles acreditaram em mim, sabe? Isso significa muito para mim, para você ter a noção do quanto a gravadora acredita na Nervosa, sabe? Então, isso é muito importante. Então, eles sempre trabalharam muito com a gente. A gente tem um booking agents na Europa, nos Estados Unidos e Canadá, no Brasil, na América Central, na Ásia. Então, a gente tem toda essa estrutura, por exemplo, venda de merchandising também, a gente tem um e-commerce muito forte, muito grande no Brasil, tem uma loja online também oficial da Nervosa, na Europa também. Então, é muito importante você ter essa organização e poder fazer o máximo de coisas possíveis pela banda, né? E o relacionamento dentro da banda, entre os integrantes, é muito importante, porque dentro da Nervosa antiga, não existia brigas, mas existia um desgaste muito grande, porque a gente tocou, foram 8 anos sem pausa. Teve um ano que a gente fez 160 shows. A gente saiu em janeiro e voltamos em outubro, sabe? Então, assim, era muito intenso, muito intenso. E ainda tinha as diferenças o tempo todo. Você não concordar com nada. É dificílimo achar um ponto em comum. Então, isso vai desgastando, chega uma hora que não dá mais para ninguém, né? E eu sempre respeitei a posição de todos dentro da banda. Eu não queria
tirar ninguém, não queria forçar, estava ali tentando fazer, esperando que talvez aquilo passasse, sabe? Tipo, sei lá, é uma fase, não sei. Até que surgiu a vontade e tal, e elas saíram. Foi algo natural. Mas realmente, eu, por exemplo, já não ficava mais dentro do camarim. Eu gosto de ficar com a galera, de conversar com todo mundo. Com elas eu já vivo o tempo todo ali. Então, assim, eu gosto de fazer amizades, eu gosto de ir no bar, beber, ficar com a galera, fazer zoeira, sabe? Tipo, conversar com as outras bandas. Então, tipo assim, ficar ali trancada num camarim, para mim, não é a minha vibe. É também a questão de uma diferença de vibes. Tem gente que prefere. Para vocalista é mais complicado, porque precisa poupar a voz, pode ficar falando muito antes do show, aí tem que ficar mais quieto lá no camarim, ok. Mas eu já sou diferente, então isso também vai distanciando um pouco, né? Paulo, você tem mais alguma pergunta, Paulo? Não, eu acredito que nós tocamos quase todos os pontos, mas o mais óbvio, e nós já fizemos 2 programas, você fez um programa referente justamente ao que aconteceu com o Nervosa, e nós fizemos um outro, que foi justamente contra toda aquela discriminação que tem em cima da mulher. E só querendo falar assim mais uma vez, nós precisamos muito, muito, muito de roqueiras, precisamos do mesmo nível que tem de homens, que tem também de mulheres. Mientras mais bandas femininas tenham, mais possibilidades vamos poder ter de ter outras bandas tipo Nervosa que vão puxar mais a isso. Então, avante com o Nervosa, né? A gente precisa, na verdade, é ter mais bandas femininas e menos caras imbecis. É verdade. Aí equilibra. Aí é assim embaixo. Mas eu acho que o futuro está na mão das bandas femininas. Você pode perceber que está cada vez mais surgindo várias bandas. A Nervosa mesmo se multiplicou agora. Agora tem 2 bandas femininas super fortes aí, e vai vir mais outras, e muitas mais. Eu vejo nascer várias por dia. E só a possibilidade de eu conseguir montar uma banda em uma semana significa que eu tive muitas opções. E isso é maravilhoso. Para encerrar esse papo, Prica, você falou que você adora anos 70, né, aquele comecinho dos anos 80. O quão importante foi para você, menina Prica, a existência de garotas como a Suzy 4 e a Joan Jett? Olha, eu diria que hoje elas são muito importantes para mim, de um tempo para cá. Porque mas não quando você era criança. Não quando você era criança. Porque eu não tive conhecimento. Eu demorei para conhecer sobre essas mulheres. Eu acho que eu comecei a entrar um pouco de conhecer bandas femininas e musicistas femininas quando eu estava na fase punk, que foi quando eu descobri Bulimia, que era uma banda lá de Brasília, que eu achava sensacional. E aí aquilo ali tipo, foi me inspirando, e aí depois, mais para frente, eu conheci Doro, conheci Girl School, e aí para mim aquilo foi me dando cada vez mais força. Quanto mais mulheres eu ia conhecendo, mais força foi me dando. Mas lá no começo, quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a me interessar por música, eu não tive o conhecimento, porque não era na era da internet, eu não tinha internet. É verdade. Não existia internet nos anos 90. A internet foi ficar mais popular no Brasil de 2003, 2002 para cá, né? Então, lá no começo, assim, era muito difícil. O que eu descobria era o que eu ouvia na rádio, que eu via na revista. E não tinha mulheres na rádio nem na revista. Tinha da Vulcana, claro, mas isso foi muito antes da minha época, por exemplo. Na época que eu comecei, não tinha. Elas não apareciam mais nas revistas e tal. Eu demorei muito tempo. É que você é muito jovem, Prica, é por isso. Tá explicado. Olha, eu gostaria de me sentir assim. Quer dizer, eu me sinto jovem, mas, né? Então tem toda isso aí também, mas elas têm uma importância muito grande como inspiração, sabe? Muito forte. Legal. Prica, muito obrigado por essa entrevista. Na verdade, acabou ficando muito maior do que a gente estava imaginando, e isso é bem legal, não tem falta nenhuma, a gente pergunta aqui o que a gente quiser. A gente deseja para você, primeiro, muita saúde, porque é o componente básico nesses dias turbulentos que a gente está vivendo. Muita serenidade, muita sorte e parabéns. A gente tem que tirar o chapéu para você, porque qualquer outra pessoa, né, falaria, meu Deus do céu, o que eu faço agora do nada? E você foi lá e
e do zero de novo você remontou a banda, você gravou um disco muito legal e assim a gente tem que tirar o chapéu para você, tá bom? Foi uma honra conversar com você aqui e a gente deseja tudo de bom, tá bom? Obrigada a vocês aí pelo espaço, pela oportunidade, pelo apoio, não só a Nervosa, como todas as mulheres também, porque a gente sempre está unidas e sempre uma carrega a outra, então é muito importante para a gente, vocês estarem abrindo espaço para a gente poder falar um pouco sobre isso. Agradeço imensamente também pelo respeito que vocês sempre tiveram pela gente e todo o apoio, só tenho a agradecer muitíssimo e, mais uma vez, obrigado. Valeu. Pessoal, vocês então acabaram de assistir essa entrevista bem legal, né? E eu espero que, inclusive, você, metaleiro botocudo, bebedor de cerveja quente em copo de plástico, que fica ali na porta do show sem entrar e fica falando mal de todo mundo, eu espero que esse vídeo seja uma lição para você e que você abra um pouco, expanda um pouquinho o seu cérebro bem pequenininho aí, tá bom? Não esqueça, evidentemente, de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esqueça de comprar o livro do Paulo, que é o Rockin' All My Dreams, que tem um monte de histórias absurdas, um monte de lambança que esse cara fez. E vocês vão dar muita risada e vão aprender muito a respeito de como funciona os bastidores do show business, não só do metal, que é algo que é muito diferente do que vocês imaginam. Beleza? Então, um abração, saúde aí para você, para sua família, para seus amigos. Paulo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Você que tem um gosto musical bem ruim, mas tem umas perguntas boas. E a gente se vê na... Não posso deixar de falar isso. Não posso. O cara que... Não, o cara... Mal amado teu pai. O cara que chora ouvindo Bryan Adams tem que ser sacaneado o tempo inteiro. Pessoal, um abraço. Saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até a próxima. Tchau.